Então, gente, tudo bem? Bom, eu me chamo Domingos. Eu defendi o meu trabalho de conclusão de curso no dia 10, sexta-feira, 10 de julho de 2026. E eu pensei que seria interessante eu fazer uma gravação, pelo menos para mandar para o pessoal que não pôde comparecer à minha defesa, para entender um pouco, né, sobre o que eu trabalhei, e também falar de forma mais tranquila, né? Sem ter a pressão de um tempo para cumprir e etc. Bom, meu nome é Domingos, né? Eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e eu desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso com a temática Coordenação Pedagógica na Mediação das Necessidades Formativas de Professores do Campo, um estudo de revisão de literatura entre o período de 2020 a 2025. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Fábio Dantas, né, que foi um grande parceiro aí nessa jornada de pesquisa. Enquanto o problema de pesquisa, eu trouxe o seguinte questionamento, né? De que forma a produção acadêmica recente caracteriza a mediação da coordenação pedagógica frente às necessidades formativas de professores da educação do campo? Né? Como é que esse coordenador ele tem aparecido nas produções desse recorte temporal, né, de 2020 a 2025, nessa perspectiva de visualizar o coordenador enquanto o formador, né, aquela pessoa, aquele profissional que ele está na escola para mediar esses processos formativos no contexto escolar. Como justificativa, essa pesquisa ela surge diante de algumas vivências formativas que eu tive durante o estágio supervisionado em gestão e coordenação, que foi realizado em escola do campo, e também no subprojeto do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto esse intitulado Educação do Campo na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, se não me falha a memória. É um nome bem grande, mas é um projeto brilhante, né? Um subprojeto inédito na universidade, justamente para poder fazer com que os estudantes tenham essa vivência, né, com essa modalidade de educação que é bem diferente, né, do que se costuma ver em disciplinas, em leituras, né? A vivência em si em uma escola do campo ela é muito diversa, né, assim como em qualquer outra escola, mas a gente está lidando com uma modalidade de educação que ela tem suas especificidades, né? Ela tem as suas exigências, ela tem o seu próprio movimento político, né? Nesse processo de formação e de educação formal. Nos objetivos da pesquisa, tem o geral, que é analisar a partir da produção acadêmica recente o cenário da coordenação pedagógica enquanto mediadora frente às necessidades formativas de professores da educação do campo. E nos objetivos específicos, levantar a produção acadêmica que investigue a mediação da coordenação pedagógica na formação continuada de professores da educação do campo, discutir como a literatura caracteriza os reflexos da sobrecarga e das tensões na efetivação do papel formativo da coordenação junto aos docentes, refletir de que modo a atuação da coordenação tem sido efetivada no âmbito da formação continuada em serviço em escolas do campo. Eu chamo atenção para dois pontos nos meus objetivos, né? Que no primeiro eu trago a formação continuada, né? E no terceiro eu trago a formação continuada em serviço, né? Não é a mesma coisa, tá? Seguindo a lente do teórico Antônio Novoa, ele vai discutir sobre essa questão da formação
inicial e continuada de professores, e quando vai falar sobre a formação continuada, ele vai dividir essa em duas vertentes. Né? A formação continuada, portanto, seria a própria capacitação, né, dos profissionais em busca de melhoria das suas próprias práticas e de adquirir mesmo habilidades e participar de cursos de pós-graduação, de cursos de extensão, com o objetivo mesmo, né, de ampliar o seu repertório para que se efetive uma prática pedagógica muito mais alicerçada em alguns aspectos metodológicos específicos de cada componente curricular, por exemplo. Quando a gente fala de formação continuada em serviço, o Nova ele chama atenção para isso, porque é uma formação continuada muito específica. A formação continuada em serviço é aquela formação que ela vai ocorrer no âmbito da escola. Né? Então, não são formações que ocorrem na Secretaria de Educação ou em qualquer outro espaço. São formações que têm enquanto mediador o próprio coordenador pedagógico, né? E tem como substância, como energia pulsante, vamos dizer assim, né? As próprias demandas daquele contexto escolar. Né? Então, a formação continuada em serviço é a formação que ela acontece no âmbito da escola, né? Levando em consideração as suas próprias demandas, as suas próprias dificuldades, os seus próprios processos internos. Né? Então, essa formação continuada em serviço, ela é muito específica e subjetiva para cada instituição escolar. Tá? De modo a contextualizar, eu trago, né, nesse trabalho acerca sobre os desafios do trabalho docente. Né? Não é inédito, não é algo que esteja sendo, de certa forma, ocultado, né? Por mais que hajam tentativas para isso, de que existe uma sobrecarga de demandas. Né? E essas sobrecargas afetam de formas enormes, né? De formas gigantescas, assim, a vida do professor. Né? Então, assim, para além das sobrecargas de demanda, condições estruturais para que essas demandas sejam realizadas muitas vezes são precárias ou muitas vezes são também inexistentes. Né? Existe a cobrança, existe a sobrecarga de demandas, mas as condições não facilitam. Né? Não existe um apoio para que essas demandas elas sejam sanadas. Né? E essa sobrecarga ela acaba atuando de forma muito prejudicial, né? Porque vai, de certa forma, impactar a saúde mental, psicológica, né? E o próprio planejamento desse professor. Então, assim, a partir dessa perspectiva, existe, portanto, um esvaziamento dessa autonomia, né? Que acaba estimulando esse profissional, né? Esse professor, ao isolamento por questões de que ele precisa cumprir as demandas por conta dos prazos, né? E isso acaba fortalecendo esse processo de isolamento docente e, ao mesmo tempo, a adoção de pacotes prontos. Né? Eu trago pacotes prontos dentro do meu trabalho na perspectiva de pensar, por exemplo, livros didáticos, né? Atividades que muitas vezes são geradas por inteligência artificial e até mesmo compradas na internet, né? Sem a devida reflexão crítica e alinhamento com o propósito da educação do campo. Né? Então, recorrendo à Nova, né, quando ele vai dialogar com Finkel e Tinsburg, eu trago sobre a questão da proletarização docente. Né? O que seria essa proletarização? Seria esse processo onde existe pessoas que concebem um currículo e existe pessoas que apenas executam. Né? E executar esse currículo de forma crítica é muito prejudicial para tudo aquilo que é defendido quando se discute sobre a educação do campo. Tá? Quando a gente fala de coordenação pedagógica, a gente tem alguns paradoxos e tensões na construção
da imagem desse profissional. Né? É entendido, né, e aí eu recorro a Vera Placo para poder discutir sobre essa questão da coordenação, de que uma das atribuições mais significativas e importantes da coordenação pedagógica é a formação continuada. Né? E essa atribuição ela acaba sendo deixada de lado por conta de alguns desvios de função e resolução de urgências burocráticas que muitas vezes não estão relacionadas à atuação do coordenador no contexto da escola, né? Mas por conta das condições estruturais, né, que vai afetar a escola como um todo, não somente o professor, o coordenador ele é visto muito como um apagador de incêndio, né? Então, ele é aquele que vai resolver aquilo que nem a diretora ou o diretor está podendo e nem o professor ou a professora está ali podendo. Né? Então, assim, as suas próprias atribuições, elas acabam sendo deixadas de lado, até mesmo ficando perdidas. Né? Isso quando existem documentos que vão pautar uma verdadeira atuação da coordenação no seu cargo, né? Nesse cargo específico. Então, assim, a Vera Placa ela vai discutir também que esse processo de coordenação enquanto apagadora de incêndios é um processo de crise identitária, né? Gera um processo de crise identitária nesse profissional. Né? E ela faz essa reflexão sobre identidade com base nas reflexões de Dubar, né? Em 2005. Então, essa crise de identidade seria basicamente aquilo que as pessoas atribuem, né? As pessoas que eu digo, a própria escola, a própria sociedade, né? Quando tem essa visão do coordenador, né? Condições que são atribuídas a esse profissional e as condições que esse profissional ele visualiza como sendo importantes, né? Diante do que ele entende por meio da sua própria formação inicial e das suas próprias formações continuadas, que muitas vezes são buscadas de forma muito isolada. Né? Então, essa crise identitária é o choque entre aquilo que esperam de mim e aquilo que eu acredito que é o necessário, o correto a ser feito. Quando a gente fala sobre educação do campo, e aí a gente começa a perceber que a educação do campo ela não é simplesmente uma escola localizada na zona rural. Né? É uma proposta, né, um modelo, a modalidade de educação que ela está muito pautada nesse movimento de resistência. Né? E movimento de resistência contra lógicas que estão tomando espaço, né, de forma muito sorrateira, de forma muito minuciosa, mas constante. Né? Então, essas lógicas hegemônicas, por exemplo, são questões vinculadas à própria vinculação, né, da educação com perspectivas neoliberais. Né? Questões de métricas, questões que estão muito pautadas em números, esquecendo do próprio significado do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, assim, é uma proposta que é fundamentada no princípio freiriano da praxis, né, dessa relação entre a teoria e a prática. Então, a educação do campo, ela, para além de ser uma escola que está localizada em uma zona rural, é uma escola específica porque a sua proposta, né, o que ela defende enquanto vinculada à perspectiva da educação do campo, é um projeto político, social, pedagógico, emancipador. Né? Então, quando a gente visualiza isso, a gente começa a entender que a coordenação pedagógica ela não possui as mesmas dificuldades, as mesmas carências quando vai atuar em uma educação em uma escola do campo e em uma escola urbana. Né? As dificuldades, na verdade, elas vão aumentar. Né? Essas carências elas vão aumentar. E aí eu trago que essas carências, por exemplo, dificultam uma articulação que é vital quando a gente fala sobre coordenação pedagógica na perspectiva da educação do campo,
que é a articulação, né, entre o tempo escola e o tempo comunidade. Então, o que é que essa escola ela precisa ser para essa comunidade? O que é que essa comunidade ela espera dessa escola? Né? Quem compõe essa comunidade? Quem são as pessoas que estão esperando que a escola seja esse porto seguro em meio a tantas barbáries, em meio a tantas condições que acabam fragilizando, né, o próprio processo subjetivo de vida dessas pessoas. Né? Então, essa desvinculação territorial, né, por conta das carências e das urgências burocráticas que muitas vezes faz com que isso não aconteça, né, faz com que essa articulação ela seja frágil ou inexistente, né, gera o risco do que a gente chama de reprodução desigual da antiga educação rural. Né? Antes desse termo educação do campo, né, que vai sendo fortalecido, sobretudo no início dos anos 2000, né, e que vai se fortalecer ali significativamente por meio das diretrizes operacionais, né, de 2004, fica muito evidente o que é que diferencia. Né? O que é que seria, portanto? Qual é a diferença? Por que não educação rural? Né? Por que não educação da zona rural, né? Por que educação do campo? A educação rural era uma proposta, né, muito vinculada à ideia de que a escola ela é um espaço de aprendizagem linear, né? Então, a partir dessa perspectiva, a educação rural ela não existia numa forma de contextualizar os conteúdos ou de contextualizar suas próprias práticas, suas próprias formações, né? A educação rural era simplesmente uma educação que era pensada a nível nacional, né? Vamos falar aqui em termos mais contextualizados no Brasil. Então, era uma educação pensada de modo nacional, né, e que abarcava todos. Né? Então, assim, não existe especificidade no aprender, não existe diferença. Né? Então, com os debates dos movimentos sociais, né, que é de onde surge essa ideia de ter uma educação, de ter uma escola para essa população que há muito foi marginalizada e que sofre com diversos ataques por conta de concepções que vinculam o campo e a zona rural a uma perspectiva de atraso, né, ela vai sendo modificada. Né? Então surge como educação rural, mas começa-se os debates, né, e isso muito antes dos anos 2000, né, e começam assim a se debater condições que são necessárias, né, não somente para a entrada dos estudantes, mas para a permanência, né, e para que haja uma educação emancipadora, né, vinculada aos debates dos próprios movimentos sociais. Né? Então, a educação do campo e a perspectiva de uma escola localizada na zona rural surge justamente dessa necessidade e desse anseio, né, da população da zona rural, dos movimentos sociais, de que seus filhos eles precisavam estar em uma escola. Né? Afinal de contas, segundo a Constituição, é um direito de todos e um dever do Estado, né, ter a educação. Então, a nomenclatura surge como uma forma de resistência política e de indicar que no campo existem especificidades. Na zona rural existem conhecimentos. E isso não pode ser deixado de lado. Não pode
ser desconsiderado no processo educativo quando se pensa uma escola do campo, certo? Então, essa formação continuada, né, e a formação continuada em serviço como esse espaço formativo comum, surge justamente dessa necessidade de visualizar a coordenação como uma construtora, como uma mediadora, né, de um espaço coletivo e contextualizado, beleza? Então, assim, essa coordenação que tem como uma de suas atribuições, se não a mais importante, uma das, né, justamente essa integração horizontal entre teoria, a vivência escolar, né, por isso a subjetividade, certo? De cada formação continuada em serviço, cada escola tem as suas especificidades, né? E os saberes dos movimentos sociais camponeses, né? Então, como eu disse, não fica estagnado, né, a atuação da coordenação quando a gente fala sobre coordenação pedagógica em uma escola do campo, né? Essas atribuições elas são muito mais fortificadas por um debate político, né? Por um debate que está muito vinculado à pedagogia do movimento, né? A educação popular, né? A própria ideia, né, de que o sujeito ele está em uma condição de subalternidade por conta de um sistema onde existe a mais-valia, né? Onde você trabalha e você não ganha aquilo pelo seu trabalho, você ganha uma parte, né? Então, esse processo da desigualdade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala sobre a formação continuada em serviço. E por isso a necessidade dessa formação continuada em serviço acontecer de forma plena, né? Então, assim, ter esse espaço, né, enquanto uma forma de luta, uma forma de resistência também, né, ao próprio processo de desprofissionalização da profissão do coordenador, né? Então, esse coordenador ele precisa trabalhar para que a visão construída historicamente acerca da coordenação pedagógica, né, de um setor burocrático, de um setor fiscalizador, de um setor punitivo, seja transformado, né, e aí se passe a visualizar essa coordenação como articuladora do currículo vivo, né? E quando a gente pensa nesse currículo vivo, é aí que a gente está incluindo os saberes do campo, né? É aí que a gente está dizendo que o conhecimento, os saberes historicamente acumulados, eles são importantes, entende? Mas não mais importantes do que os conhecimentos da população camponesa, né? Não mais importante do que as lutas dos movimentos sociais para uma justiça social, para uma emancipação, né? Pela busca de igualdade de condições, tá bom? Essa pesquisa, né, monográfica, ela foi realizada diante de uma abordagem qualitativa, né, sendo exploratória descritiva, utilizando o levantamento de produções acadêmicas num catálogo de teses e dissertações da CAPES, né, com esse recorte temporal de 2020 a 2025, sendo selecionadas após alguns critérios de exclusão, né, 2 dissertações de mestrado, Mato Grosso e Pernambuco, né? E os dados que foram extraídos após a leitura dessas 2 dissertações foram analisados por meio da análise de conteúdo da Bardam, certo? Então, essas 2 dissertações, uma é de mestrado acadêmico e outra é de mestrado profissional, né? Então, a de mestrado profissional, por exemplo, traz uma proposta, né, algo como uma diretriz, não seria uma diretriz, mas algo como um documento que
auxilie a coordenação nesse processo da formação continuada, né? Não seja algo que fique sem um respaldo, tudo bem? Então, assim, essas duas dissertações, né, elas vão problematizar justamente essa questão da formação continuada e a coordenação dentro dessa perspectiva da educação do campo. Ferreira, né, que é a pesquisa de Mato Grosso, ela investiga como é que ocorre essa tradução de políticas formativas e como essas políticas formativas, após serem traduzidas, refletem na prática de professores de 3 escolas, né, de um município chamado Poxorel. Silva, em Pernambuco, já vai analisar, né, como é que ocorre essa oferta de ações formativas no município de Buenos Aires, e ele vai constatar de que existe um distanciamento dessas ações formativas em relação à identidade camponesa. Então, se uma pesquisa está ali tentando entender como é que as traduções elas ocorrem, como essas ações formativas, né, como essas políticas formativas após traduzidas, elas refletem nas práticas pedagógicas, a pesquisa de Silva vai justamente evidenciar, né, que essas ações formativas elas acabam acontecendo de modo muito distante da realidade do campo, né, dos próprios debates que engloba a educação do campo. Enquanto primeira categoria, né, de análise dentro do capítulo, né, a coordenação na mediação do movimento dialético formativo, trilhando uma discussão com os resultados, movimento dialético formativo, né? Então, esse movimento de tensão, esse movimento de do que precisa ser feito, do que precisa ser articulado e o que tem sido imposto, né? Então é um movimento mesmo dialético desse processo, nesse avanço das coisas, né? Então, como a perspectiva epistemológica desse trabalho é o materialismo histórico dialético, né? A gente não pode perder de vista aí o que seria esse dialético, né? Justamente esse entendimento que Marx vai trazer que a sociedade ela não é estagnada, né? Ela está sempre mudando justamente por conta das contradições, né? Dos conflitos que vai justamente articulando os debates e encaminhando, né, mudanças de acordo com as reivindicações, certo? Então, a primeira categoria é a formação continuada. Né? Ferreira identifica que as políticas, né, lembram aqui que Ferreira vai investigar a tradução das políticas? Pois é. As políticas, elas vão que na contramão das reais necessidades camponesas, ou seja, essa tradução ela é descontextualizada, certo? Isso é se acontece, não é verdade? Então, assim, como eu trouxe lá no início, a proletarização docente ela fica muito evidente. Por quê? A execução de propostas externas e perda do domínio intelectual é algo muito recorrente, né, diante dessa questão de que as políticas de formação continuada para atender a essa população, né, da educação do campo, elas não são articuladas com o projeto, né, que é defendido pela educação do campo. Então, o professor muitas vezes simplesmente só replica aquilo que vem da Secretaria de Educação, né, ou simplesmente por conta da sobrecarga, eles utilizam de mecanismos para fazer cumprir, né, os dias letivos, o calendário escolar, né? Então, isso acaba se vinculando muito ao debate da proletarização docente, certo? Um ponto interessante que Ferreira traz é que ela identifica que existe um modelo gerencialista e privatizante no que se pensa a formação continuada. Né? O que seria esse modelo gerencialista? É um modelo que está ali sendo terceirizado, né, para plataformas digitais, para empresas que são
base, né, do que a gente vai chamar de neoliberalismo. Então, assim, se a educação do campo está nesse espaço, né, de se opor a essas violências políticas, sociais, né, como que essas formações, após serem terceirizadas, elas vão justamente caminhar no sentido de munir esse profissional de conhecimentos acerca desse movimento contraditório, né? Desse movimento que é criticado pela educação do campo. Né? Então, isso acaba partindo para um controle ideológico, né? Porque certamente essas formações ou elas vão ocorrer de modo muito distante, certo? Do que se pensa a educação do campo, ou serão articuladas a uma ideia romantizada, por exemplo, do agronegócio, né? Que é um debate muito comum, muito vivo dentro da educação do campo. Né? Agronegócio, agricultura familiar, então todos esses debates eles são contemplados quando a gente fala de educação do campo. Né? E esses debates eles estão indo contra, né, as perspectivas neoliberais. Então, como que essas plataformas digitais elas vão trazer esse entendimento crítico, reflexivo, acerca das próprias condições em que está sendo desenvolvidas práticas, né, dentro de uma escola do campo. Né? Como é que essas políticas formativas elas têm chegado até essa população, né, dos profissionais que atuam em escolas do campo. Ferreira ela traz que ocorreu o fechamento de centros de formação em Mato Grosso, né, e centros de formação que eram de extrema importância para no âmbito da coordenação pedagógica, né? Então assim, vamos retomar a questão da formação continuada e formação continuada em serviço, né? Ferreira pontua que eram centros importantes, né? Antes um espaço para você ter pelo menos uma formação mediana do que não ter nenhum, né? Mas refletindo na perspectiva da formação continuada em serviço, mesmo com esses centros de formação, a escola não era, né, o centro, o espaço prioritário da verdadeira formação em serviço. Né? Então, esse é um ponto problemático de se entender, de se visualizar, né, a formação continuada dentro desse recorte geográfico do Mato Grosso. Né? Então, assim, Silva, já em Pernambuco, ele vai trazer que o que ocorria era de 2023 para 2026 não tem muita. Então, vamos dizer, o que talvez ainda ocorra, né, é a adaptação de currículos urbanos. Né? Isso é algo muito comum, se a gente for pensar, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, né, vem com conteúdos que dão uma certa estimativa, né, que dão um certo suporte ao professor, mas esses conteúdos precisam de adaptação, né, precisam ser contextualizados de acordo com a escola, com a turma, né, com a modalidade de educação, se é a educação de jovens e adultos e idosos, né, se é a educação infantil, se é a educação indígena, né? Então, tudo isso precisa de uma adaptação, né? Mas Silva traz que não existem diretrizes que são adequadas para esse processo de adaptação, ficando muito a cargo dos coordenadores fazerem essas adaptações, né? Então, um dos exemplos é o programa Criança Alfabetizada, né? Que é um programa que é generalista, vamos dizer assim, né? Ele ocorre nas escolas de Pernambuco de modo muito
linear, né, de modo muito padronizado, sem levar em consideração essas divergências, né, essas diferenças, essas necessidades de contextualização. Então, o que acaba acontecendo em Pernambuco é a reprodução de pacotes externos, né? Infelizmente, é das questões que é pontuada dentro da análise, né, do conteúdo acerca da formação continuada. Então, é necessário superar esses modelos mercadológicos, né? Isso é um fato dado, tá? E pacotes, né? E pacotes prontos esses, sejam de secretaria, que são adquiridos pela internet, que naturalizam essa exploração capitalista, né? E o agronegócio, né? Trazendo um pouco uma romantização, ou se não a romantização, deixando a crítica a esse modelo de lado, né? A gente não pode perder de vista que não é preciso somente discutir conteúdos contextualizados, né? A gente precisa discutir conteúdos contextualizados com seu caráter político, né? Com seu caráter verdadeiramente emancipatório. Então, essa é a condição da coordenação enquanto mediadora, né? Atuar nesse centro de construção da casa comum, transformando essa escola em um espaço coletivo de resistência e emancipação, né? Então, resgatando ali a praxis, né? Entendendo que é preciso alinhar as lutas dos movimentos sociais para efetivar a educação do campo como direito social e político desses sujeitos, né? Quando a gente fala sobre a categoria identidade da coordenação, Ferreira ela traz para a gente que a coordenação ela tem como pilar fundamental essa estruturação da formação continuada, né? Isso é um fato que é trazido no texto de Ferreira. Silva, né, traz a questão da visualização dessa coordenação na prática, né? Como é que ocorre isso na prática? As formações elas acontecem em sedes municipais e estão atreladas a currículos generalistas, distantes da realidade camponesa, né? Então, assim, as formações, por exemplo, aqui da minha cidade, em Feira de Santana, né, na Secretaria de Educação, elas acontecem de modo geral, né, para todos os professores da rede, independente se são professores de escola do campo, de educação de jovens e adultos, independente, tá? Então, isso acaba trazendo a compreensão da necessidade da coordenação enquanto esse lugar de auxílio da contextualização desses conteúdos, né? Da contextualização desse próprio currículo que precisa ser cumprido no calendário letivo, né? Então, assim, Silva traz um ponto que é muito interessante e alarmante, que é a coordenação da secretaria, né? Quando eu falo da coordenação pedagógica nesse trabalho, eu falo da coordenação pedagógica que tem que atuar na escola, né? E no município de Buenos Aires, existe, por exemplo, uma única coordenadora para todas as escolas do campo, né? Então, assim, o professor ele não tem somente a sua formação continuada em serviço retirada diante dessa prática, né? Ele tem seu próprio suporte, né? Porque a coordenação também é um suporte pedagógico para o professor, para o aluno, né? Para a comunidade. Então, como é que fica essa identidade desse coordenador, dessa coordenadora nessa questão, né? Então, diante disso, e de certa forma, como isso surge enquanto projeto mesmo, né? Existe esse perigo da desvinculação territorial, né? Essa desarticulação do projeto emancipador e do apagamento das lutas dos movimentos sociais, né? Então, assim, não é interessante, né, para as lógicas hegemônicas trabalhar esses conteúdos que vão contra elas próprias, né? Então isso ele vai sendo, essas condições elas vão sendo precarizadas de maneira muito articulada, de maneira muito intencional, tá? Então, documentos legais como portarias, Lei Complementar de número 5098, né, do Mato Grosso,
Ferreira ela traz que converte esse coordenador em um mero operador de sistemas ou auditor de diários, né? Então, trazendo esse perfil fiscalizador, punitivo, né? Que existia dentro da coordenação, principalmente quando surge essa ideia de coordenação, né? Que não nasce com esse nome, mas está constituído no seu histórico, né? Então, assim, esse perfil ele acaba sendo fortalecido, né, diante dessas atribuições que estão muito atreladas ao cumprimento de metas, né, ao cumprimento de prazos e que não leva em consideração o processo de ensino e aprendizagem de modo humano, né, de modo a não ser um indicativo de que a escola, atingindo tal pontuação, precisa receber um determinado valor, né? O município que atinge determinada pontuação diante das práticas educativas ali, do desempenho desses estudantes, vai receber determinada quantia, né? Então, isso está muito atrelado a essas questões de visualizar os estudantes não enquanto pessoas, né? Enquanto sujeitos de direitos, né? Mas como números, tá? Então, assim, esse papel de formador ele acaba sendo apagado, né, desse coordenador, justamente por conta dessa cobrança, né, burocrática de prazos, de metas, de coisas que acabam desvinculando ele de atribuições que estão ligadas ao aspecto pedagógico. Né, e isso acaba destruindo, de certa forma, a relação de confiança que é indispensável entre a coordenação e os professores. Né? Afinal de contas, o coordenador ele não um fiscalizador, ele não quer dizer como o professor deve dar a aula, né? Ele quer fazer essa ponte de ser o auxílio desse professor, né? Quando a gente fala da categoria identidade e prática docente, eu reflito nesse trabalho de que essa construção, né, ela é muito social, plural, subjetiva, né, muito ligada a questões pessoais, né, e profissionais de formação inicial, por exemplo, desse profissional. Né? Mas a gente não pode perder de vista de que essa identidade, essa prática docente, ela precisa estar vinculada, quando a gente vai falar desse profissional dentro do aspecto da educação do campo, ao projeto histórico dos oprimidos, à materialidade da vida dos povos camponeses. A gente não pode falar de identidade e prática docente de professores que atuam na educação do campo se esses profissionais eles têm uma identidade, uma prática urbanocêntrica. A gente não pode normalizar ou naturalizar profissionais que atuam em diferentes modalidades como se simplesmente fosse uma adaptação qualquer, né? Como se não existisse um debate por trás, tá? Então é por isso que esse professor ele necessita de compromisso objetivo, e isso é um fato dado também, né? Como melhores salários, formações adequadas, condições outras de atuação, né? Mas também de um compromisso que ele é muito subjetivo, né? É esse compromisso que nasce do eu com o que eu faço. Né? Então, assim, qual é o meu compromisso social e democrático enquanto professor em uma escola do campo? Tendo esse conhecimento de que a educação do campo é uma modalidade com suas especificidades. Né? Então, assim, é preciso que haja, sobretudo, esse compromisso subjetivo, né, para que não se reproduza as mazelas sociais de forma inconsciente, né, para que esse profissional não atue dentro de uma escola do campo que se diz, pelo menos em seu projeto político-pedagógico, enquanto uma escola vinculada aos debates atuais, aos debates contextualizados da educação do campo, mas suas práticas estão atreladas à educação rural. Entende? Então, é preciso que exista esse compromisso, sobretudo subjetivo, né? Porque a gente sabe que condições melhores de salários têm sido difíceis a cada dia que passa, condições estruturais para o trabalho do professor também tem sido, o professor tem recebido muito mais demandas a cada ano que passa, né?
formações que elas não são adequadas, sabe? Então, assim, o que tem acontecido é um desmonte da educação e um adoecimento dos profissionais que estão nesse processo, resistindo de alguma forma e não se deixando corromper, tá? Então, Ferreira traz algumas resoluções, como a resolução do Conselho Nacional de Educação 2 de 2019 e 1 de 2020, onde ela vai relatar que essas resoluções substituíram propostas que eram emancipadoras por modelos gerencialistas e neotecnicistas, né? Então é justamente esse ideal, né? Essa ideia, essa busca de impor a base nacional comum curricular, que a gente que está dentro do campo da educação, que a gente que vai a fundo, né, para poder saber o que tem acontecido de fato no contexto da educação, entende que foi um debate verticalizado, né? A gente teve uma base nacional comum curricular que ela não tem nenhum aspecto de transição, por exemplo, entre educação infantil e ensino fundamental, né? Um dos aspectos fundamentais dentro do ensino da educação infantil é justamente o brincar, o experienciar, né? E isso ele é rompido, ele é tomado a partir do momento que essa criança sai do grupo 5 e vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, foi uma construção curricular extremamente roubada, né, das discussões sociais, né? A sociedade ela não foi escutada de modo amplo, de modo a ser escutada de fato, né? E isso acaba fazendo, né, e aí trazendo na perspectiva da educação do campo, fazendo com que esse currículo que chega até a escola, né, tenha um viés que é estritamente urbano, né, em uma perspectiva de educação linear, e que subordina o docente e invisibiliza a diversidade camponesa, né? E aí você pode se questionar e se perguntar, mas esse professor ele pode contextualizar os seus conteúdos como vários outros fazem, né? Será? Né? Logo no início que eu trago sobre a proletarização é de um relatório realizado em parceria com a Fundação Carlos Chagas e outras entidades assim, né? Que vem relatando a questão da sobrecarga. Tem professores que trabalham 60 horas nos 3 turnos, sabe? Tem professores que, sobretudo mulheres, né? E aí quando a gente fala aqui, por exemplo, da educação infantil e dos anos iniciais, né? Que é o espaço de atuação do pedagogo e da pedagoga, né? Os índices são claros. É uma atuação predominantemente feminina. E isso é um processo histórico também, né? E que isso vem desde a Revolução Industrial, por exemplo, né? Quando os homens eles eram, né? Eles eram aqueles que trabalhavam, os que eram os professores, os mestres, né? E quando passa a ocorrer essa feminilização, quando passa a ser transformada, né, em uma carreira de caráter feminino, né, onde os homens passam a ir para cargos de indústria e etc. E as mulheres elas ficam a cargo dessa questão do cuidar, né, porque é mulher, então envolve também um debate de gênero, dificulta ainda mais. Né? A gente sabe como a mulher ela é vista na nossa sociedade, sobretudo nos dias atuais, né? Então a gente não pode deixar de considerar que quando a gente fala de professor, né, e aqui eu utilizei professores, mas englobando toda a classe,
essa classe, ela tem um gênero. E esse gênero, ele é predominantemente feminino. E a gente sabe que as mulheres desempenham duplas, triplas funções, né? Filhos, casa. Então, assim, a gente vai pensar numa perspectiva do cansaço, né? É possível se esforçar mais, né? Numa perspectiva da meritocracia, numa perspectiva do neoliberalismo, né? Do que se você se esforçar mais um pouco, você chega lá, né? Tendo em vista que esse esforço ele não seria preciso se houvessem condições necessárias para a atuação desse profissional, dessa profissional, né? Então, isso são pontos a serem considerados, né? Nas considerações finais, portanto, essa precarização e esse desvio de função são obstáculos estruturais que são identificados nos trabalhos, né? Então, esse coordenador ele é reduzido a um apagador de incêndios burocráticos, né? A auditor de diários, a fiscalizador, né? A não ter um espaço de atuação na escola, ser somente aquele que visita de forma quinzenalmente ou de maneira mensal, de forma quinzenal ou mensal a escola, né? Então, assim, é identificado que existe sim ameaça de retrocesso, né? Então, assim, formações que são padronizadas, terceirizadas, descontextualizadas, vão ocasionar em quê? Em práticas descontextualizadas. E quando essas práticas elas são descontextualizadas, isso reacende questões e aspectos ligados à educação rural, né? Porque quando esse conteúdo ele é descontextualizado e ele chega para esse estudante da zona rural, e determinado conteúdo está falando sobre um shopping center, né? Se esse aluno ele não conhece um shopping center, ele não vai saber responder. Mas isso não vai significar que esse aluno não sabe de nada, que esse aluno não tem competência, que esse aluno não é inteligente. Isso simplesmente vai fazer com que esse estudante ele se desmotive, né? Fazer com que esse estudante ele tenha o seu processo de ensino-aprendizagem defasado, tenha seu processo de ensino-aprendizagem obstruído, entende? Por condições e aspectos ligados a essa própria educação rural, né? A gente debate a educação do campo e hoje em dia a gente defende uma educação do campo. A escola do campo precisa estar vinculada aos debates da educação do campo. Isso é um fato. Tudo bem? Mas isso não impede de escolas do campo reproduzirem questões ligadas ao aspecto da educação rural. Tudo bem? Então, a coordenação, portanto, precisa atuar, né, nesse processo de resistência e de construção de casa comum, né? Afinal de contas, é preciso que se recupere essa centralidade política, né, da coordenação, no sentido de transformar a escola em um espaço coletivo de formação, né? O coordenador ele precisa ter essa autonomia, ele não pode ser um mero cumpridor de atribuições que vêm da secretaria, ele precisa ter a sua autonomia, certo? E essa resistência e essa construção desse espaço formativo dentro do contexto escolar precisa estar alicerçado na praxis freiriana, né? Bem como nas lutas dos movimentos sociais, né? Que é justamente dentro dessas lutas que surge a educação do campo. Então, a educação do campo ela não é um projeto, uma modalidade que vem do Ministério da Educação. É uma modalidade, é uma proposta que surge mediante reivindicação, mediante uma construção da organização popular, né? Das reivindicações que são pautas nas lutas dos movimentos sociais, certo? E enquanto perspectivas futuras, foi identificado que existe uma urgência na criação de políticas de formação que são específicas para coordenadores do campo, né? Para professores também,
mas como o meu trabalho teve esse recorte, né, de visualizar o coordenador enquanto formador dentro do contexto escolar, né, existindo essas políticas de formação específicas para coordenação, já é um passo, né, já é uma grande conquista para que se consiga contextualizar formações que forem vindo e políticas e ações formativas que forem vindo de secretarias de educação e de outros espaços, que esse coordenador, a partir dessa formação específica, ele certamente vai conseguir manejar melhor como construir conhecimento com a equipe pedagógica, né, a equipe escolar, acerca daquele conteúdo que é preciso ser dado, mas também que precisa de haver uma contextualização. Né? E identifica-se também que é necessária a realização de estudos empíricos focados na realidade baiana, né, no estado da Bahia. Afinal de contas, perdão, os trabalhos que foram analisados, Mato Grosso, Centro-Oeste do Brasil, Pernambuco, Nordeste, né? Então existe essa necessidade de um maior aprofundamento, né, e de estudos empíricos focados na realidade do Estado, né? Considera-se, né, que o levantamento ele foi realizado em somente uma base de dados, né? Isso é algo a ser considerado, que foi o catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? E também um recorte temporal, né, de 2020 a 2025. Mas ainda assim é um período que já se faz, por exemplo, 22 anos, né, das diretrizes operacionais para as escolas de educação básica do campo. Então, não é algo tão recente. Né? E o que tem acontecido nos programas de pós-graduação? Né? Como é que tem sido os debates, né, a nível de pesquisas, né, acerca da atuação da coordenação pedagógica nesse aspecto formativo, né, nesse aspecto dessa atribuição enquanto formadora. Então, são pontos a serem pensados, né, a serem refletidos em pesquisas futuras, em debates posteriores. Essas foram as referências, né, que utilizei no desenvolvimento do trabalho. Então, esse é o relatório que eu falei para vocês, né? Foi o volume de trabalho dos professores dos anos finais do ensino fundamental, estudos de caso em redes estaduais e municipais brasileiras. Né? Então, muito importante. E muito obrigado pela atenção até aqui. Acho que eu consegui destrinchar melhor, né? A minha apresentação foi de 20 minutos na defesa. Eu acredito que aqui eu consegui fazer uma discussão muito bem contextualizada, muito bem explicativa, para que não fique dúvida sobre o que eu pretendi investigar, né? O que foi que eu encontrei diante da minha proposta de pesquisa. Então, muito obrigado.